Inicialmente, hoje é um dia especial, eu quero desejar a todos uma feliz Páscoa, uma comemoração que marca o centro, a profundidade do cristianismo, porque Cristo morreu por nós, mas Ele não ficou na sepultura, Ele ressuscitou, Ele vive em nós, e porque Ele vive, esta é a razão de nós vivermos. Então, irmãos, uma feliz Páscoa a todos. Agora nós vamos para a nossa lição de hoje, que tem como título Obediência, não Vitória. Eu quero começar a nossa aula de hoje através de uma ilustração, não sei se é ilustração, se é um exemplo, eu não sei. Mas eu vou começar com isso. O seu chefe chega para você e te diz o seguinte: eu vou te dar todos os recursos, os meios necessários para você desenvolver esse projeto. Porém, a responsabilidade ficará para você. Então, ele dá os instrumentos, mas eu tenho que desenvolver esse projeto. Quando eu falo em responsabilidade, o que nos vem à mente esta palavra? Eu levantei algumas atitudes que envolvem a responsabilidade. Se depois vocês acharem outras, nós podemos complementar. Coloquei assim: esforço, diligência, compromisso, persistência, afinco no trabalho, visão focada, empenho. Essas foram as ideias que eu levantei. Então, baseado nessas ideias, nessas atitudes que envolvem a responsabilidade que nós devemos ter, eu posso falar que Deus faz a mesma coisa conosco. Ele nos dá os instrumentos necessários, mas a responsabilidade para desenvolver a santidade é nossa. Ele diz assim, ele nos dá o quê? O Espírito Santo, que vai habitar em nós, que vai nos habilitar para termos as condições necessárias para desenvolver a nossa santidade. Ele nos tira do domínio das trevas para o domínio da luz. Quando nós aceitamos a Jesus por união, nós temos união a Cristo, nós temos o poder. Então, Deus nos dá todos os instrumentos, mas a responsabilidade de desenvolver a santidade em nós é exclusivamente nossa, no poder do Espírito Santo. Muito bem, ele nos dá as provisões necessárias, mas nós é quem devemos procurar desenvolver. Então, neste trabalho, existem duas faces. Eu coloquei até o seguinte: o trabalho do Espírito, então é pelo Espírito que nós vamos nos desenvolvendo, e o trabalho do homem, que é a nossa responsabilidade. Muito bem. Então, nós não devemos deixar de tentar, nós devemos confiar naquilo que nós recebemos para poder desenvolver o projeto que Deus tem para nós, que é desenvolvermos gradativamente a nossa santidade por força do Espírito Santo. Eu vou escolher alguns versículos para comprovar o que nós estamos falando. O primeiro versículo está em Hebreus 12:1. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos
de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, nós levantamos aqui 2 verbos bem claros e específicos. O primeiro é livremo-nos. Quem deve se livrar? Nós. Do quê? Do pecado. E o outro, corramos com perseverança. Olha a palavra que eu coloquei, persistência, mas com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, depende de quem? De nós e do que? De corrermos. Outro versículo diz assim, está em Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Quem deve resistir? Somos nós. Nós que devemos resistir ao pecado, nós devemos nos separar, nós devemos estar atentos, observar, ver, sentir. Então, nós devemos resistir à ação como diz aqui, do diabo. Ainda tem outro que diz assim, portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Segundo Pedro 3,14, que diz, que palavra, que verbo coloca aqui? Empenham-se. Quer dizer, o que é empenhar-se? É colocar todas as suas forças, compromissar-se com aquilo. Então, olha a palavra, empenhem-se, fujam da iniquidade. E outro outro versículo que diz assim, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Vejam bem, irmãos, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Quanta coisa nós vemos aqui, quantas expressões que nos mostram como o mundo está hoje. Imoralidade sexual, impureza, desejos maus e a ganância pelo poder, a ganância pelo dinheiro, a ganância pela posição social em detrimento de outros. Então, irmãos, nós estamos aqui vendo que o próprio Paulo fala, façam morrer tudo o que pertence à nossa natureza pecaminosa, à nossa natureza terrena. E aí ele coloca, olhem só, mas agora abandonem todas estas coisas. Quem deve abandonar? Nós devemos abandonar a ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Mais uma vez, quanto nós estamos observando à nossa volta todas estas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente, mentiras. Aqui nós colocamos os fake news que se prosperam a rodo à nossa volta e na mídia. Então, irmãos, a própria Escritura nos dá, e ao nosso conhecimento, aquilo que Deus abomina. Agora, eu pergunto para vocês, o que está falando Paulo aqui? Façam morrer tudo isso. Abandonem. Mas quem precisa fazer isso? Somos nós.
É de nossa responsabilidade isso. Nós devemos procurar a santidade com os meios que Deus nos provê. Porém, nós temos que estar atentos e estarmos compromissados e responsáveis em relação a essa busca. Se pecamos, irmãos, é porque queremos pecar, nós escolhemos pecar. E não por nos faltar capacidade para dizer não à tentação, porque nós temos capacidade para fazê-lo. Mas nós somos derrotados por este ou aquele pecado, às vezes nós falamos. Nossa, mas eu fui levado, eu não fui alertado, o Espírito Santo não me falou sobre isso. Muitas vezes nós somos derrotados por este ou aquele pecado. Mas nós não somos derrotados. Sabe o que nós somos? Nós somos desobedientes. Essa é a palavra que nós devemos trocar. Derrota por desobediência. E trocar vitória por obediência. Quando eu obedeço aquilo que Deus quer, consequentemente eu tenho a vitória. Porém, a palavra central é obediência. E quando eu digo que fui derrotado por algum pecado, a gente tem a impressão de que existe algo fora de mim que me levou. Então, eu estou fugindo da minha responsabilidade. Mas quando eu digo que sou desobediente, vocês podem ver, estou colocando a responsabilidade em quem? Em mim mesmo. Então, diretamente sobre mim. Nós temos que ter em mente o seguinte, irmãos. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes e pelas nossas ações. Então, Deus nos fornece os meios necessários. Porém, a responsabilidade é nossa. E nós só conseguimos ser responsáveis em função da capacidade que o Espírito Santo nos dá, nos habilitando a nos afastar do pecado. Eu não sei se vocês percebem que hoje tudo é muito relativo. Existem pessoas que estão, isso é pecadão, isso é pecadinho. Não, o pecado é um afastamento da presença de Deus, qualquer que seja ele. Nós nos afastamos de Deus pelo pecado. Então, não importa que ele seja grande ou pequeno, que seja público ou oculto, não, ele é pecado. Ele tem que ser tratado como pecado. E nós precisamos entender e saber que nós somos muitas vezes responsáveis porque nós damos brecha, nós damos oportunidade para que a tentação venha até nós. Então eu vou levantar mais uma vez as palavras que eu coloquei: esforço, compromisso, empenho, persistência em querermos fugir da ação pecaminosa. E isso é uma responsabilidade muito grande para nós. Irmãos, aqui nós ficamos e mais uma vez, uma feliz Páscoa, porque Cristo vive e Ele vive em nós. E porque Ele vive, é por isso que nós podemos dizer que nós vivemos e caminhamos para um lugar maravilhoso que Ele vai nos receber, a vida eterna. Amém. Irmãos, tenham uma boa semana. Deus os abençoe ricamente. Um abraço.